Depois das análises psicológicas do realismo, a gente vai para um panorama mais biossocial, mais científico do naturalismo. Como o próprio nome sugere, a gente vai observar o ser humano não só como uma espécie diferente das outras, mas sim como uma espécie de um animal natural, como todas as outras. Que tem instintos, que tem impulsos, que tem vontades e tem comportamentos que muito se assemelham às outras espécies. Uma das obras que melhor exemplifica esse contexto e esse conceito do determinismo, que o meio vai influenciar o indivíduo, é a obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Nessa obra, a gente tem, basicamente, o duelo entre João Romão e Miranda, refletindo uma questão de que se aproxima ou não da elite carioca, da elite brasileira, perdão, que um é mais rico que o outro, só que o outro é mais nobre que esse, e eles ora estão duelando, ora estão fingindo que se aturam, e também vai falar de Jerônimo e de Rita Baiana, que é um português que vai ser brasileirano, porque foi conquistado por uma brasileira baiana. Além disso, o que traz de mais importante nessa obra também é a entidade do cortiço. O cortiço não é somente uma habitação coletiva de baixo custo. Na obra de Aloysio de Azevedo, o cortiço vai ter face, o cortiço vai ter comportamento, o cortiço vai ter humor. Em várias passagens da obra a gente pode observar que o cortiço acorda, o cortiço amanhece, o cortiço está com raiva. O cortiço, na obra, ele vai se manifestar. Não somente como uma moradia, mas também como um ente praticamente vivo, que pulsa, que vibra e que de fato reage. É importante a gente observar que nesse momento a filosofia não. A física, a química e a biologia estão ganhando vários avanços, fazendo grandes descobertas. Muitos cientistas famosos, desses que a gente conhece hoje, estão brilhando, estão em plena atividade nesse momento. Isso vai influenciar o mundo na literatura e o Brasil também, obviamente. Além do naturalismo e do realismo, que são basicamente a intensificação do outro, que o naturalismo é basicamente o avanço, o desenrolar do primeiro, a gente vai ter também, praticamente paralelo a esses dois, o parnasianismo, que é completamente diferente em termos de forma e conteúdo, mas que também busca se distanciar dessas idealizações do romantismo. O parnasianismo vem do nome Parnaso, que era um monte grego onde os poetas admiravam as musas. O que eu quero dizer com isso? São esses valores que vão ser retratados no parnasianismo. A gente vai ter uma quebra total com o sentimentalismo e com a internalização do poema que a gente via no romantismo. Como a gente via toda aquela expressão dos sentimentos, das próprias impressões, das próprias emoções. Nesse momento a gente vai ter uma objetividade exagerada, a ponto da gente observar uma teoria um desenvolvimento de arte por arte, que é basicamente poemas, que são artes escritas, falando de vasos, que são representações das artes plásticas, da escultura, e vamos ter outras obras artísticas escritas, literárias, falando de mais obras antigas. A gente vai remontar nesse momento ao clássico grego, a gente vai observar um rebuscamento de conteúdos e um rebuscamento de vocabulário também. O vocabulário do parnasianismo é um dos mais complicados e sofisticados da nossa literatura. Ah, é por acaso? Porque é antigo? Não, é intencional. Os versos são metrificados, os sonetos são perfeitos. Tem um rigor formal, um trabalho, é praticamente um ourives da literatura, é o ourives da palavra. O trabalho do artesão parnasiano é exatamente como o do artesão ourives, de lapidar, de buscar a melhor forma e enaltecer cada vez mais aquela peça que ele está escrevendo, com o máximo de dedicação e sofisticamento possíveis. Nesse momento surge Alberto de Oliveira, com seus poemas sobre o vaso chinês e o vaso grego, Raimundo Correia, e o mais brilhante do parnasianismo, que mais se destaca talvez por sua capacidade de não se ater à literatura de arte pela arte, que é Olavo Bilac. Eu gostaria de ler para vocês, já que nesse estilo literário a gente tem mais lira, mais poesia, do que a gente teve no realismo e no parnasianismo, de ler uma obra que exemplifica muito bem o que é o parnasianismo raiz, o parnasianismo na veia, e como que Olavo Bilac se distancia um pouquinho desse espectro
para se tornar um pouco mais célebre que seus colegas. Ah, vale se ressaltar também que um dos colegas dele é Vicente de Carvalho, o que dá nome à estação do BRT. Só essa curiosidade à toa. Vamos lá, para o poema que chama Vaso Grego, de Alberto de Oliveira. Esta de áureos relevos, trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Então, e ora, repleta horas vazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais o lavor da taça admira, toca-a e do ouvido aproximando as bordas, finas as de lhe ouvir canora e doce. Ignota voz, qual se da antiga lira fosse encantada a música das cordas, que se essa voz de Anacreonte fosse. É um poema que remonta desde o título ao universo greco-latino, ao universo grego, que fala de elementos gregos como Anacreonte, como Theos, que é a representação, é o nome de Deus em grego, e que fala também sobre, o tempo todo ele está falando de um vaso grego. Ele está observando aqueles desenhos que foram feitos e está narrando, está descrevendo, melhor dizendo. É uma literatura bastante descritiva. Por isso que se torna uma literatura muito de nicho, muito para quem quer fazer essa literatura. Hoje em dia, se a gente for buscar poemas da nossa literatura, os mais famosos não vão falar sobre vasos, não vão falar sobre esculturas, não vão falar sobre a Grécia. A gente tem na poesia margem para a gente falar sobre tudo. E talvez falar sobre vasos não fosse necessariamente o assunto mais interessante para todos os públicos. Por isso que o parnasianismo ele dura tão pouco. Apesar de terem muitos poetas e muitas obras, elas são limitadas a uma reles descrição de outras obras de arte. É uma arte que se repete, de certa forma. Porém, como a gente tem sempre uma exceção às regras, a gente vai observar o Olavo Bilac com sua magistral obra poética, em que eu selecionei aqui um poema que ele dedica à nossa língua, para encerrar a aula de hoje, e analisar como que ele brinca com as figuras de linguagem, brinca com a história da nossa língua e brinca também com essa metrificação perfeita da literatura parnasiana. Vamos lá, o poema está aí na tela. Língua portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste, o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Nesse poema que ele dedica à língua portuguesa, a gente tem uma série de pistas e enigmas que a gente tem que decifrar. Nessa primeira estrofe, ele está falando da última flor do Lácio. O Lácio é onde origina-se a língua latina, que é a mãe das neolatinas. O francês, o italiano, o catalão, o espanhol, o romeno e a última flor desse Lácio, a última língua originada do latim, é o português, é a mais recente. Por isso que ela é a última flor. Ela saiu diferente das outras, saiu com uma série de exceções que a gente vê com similaridade nas outras línguas neolatinas. Por isso que ele chama de inculta e bela, porque ela em nenhum momento ela teve uma versão arcaica, uma versão erudita. Sempre foi aproximada do latim vulgar. Por isso inculta. Só que ao mesmo tempo ela traz também o seu esplendor, ela tem o seu brilho. Como por exemplo a palavra mãe, que não rima com nenhuma outra palavra. Como a palavra saudade, que a gente não tem um paralelo em outros idiomas. Ele fala também sobre como que ela é um ouro nativo, que nessa ganga impura, ganga também, ele está de sacanagem com esse vocabulário, né?
A gangue pura vai funcionar como aquela lama que fica no fundo de um pântano, no fundo de uma caverna úmida. E a brutamina entre os cascalhos vela vai significar que a brutamina vai ser de onde saíram essas línguas neolatinas. Vai simbolizar o lácio. A língua portuguesa é a última guardiã, é a mais nova filha dessa bruta. É o último florescer do lácio foi a língua portuguesa. Mais adiante ele continua nesse jogo de opostos, de desconhecida e obscura, de tuba de alto clangor, que tem o som pesado da tuba, que é um som grave, e da lira singela, que é um som muito mais agudo, muito mais suave, muito mais harmônico. Vai falar também do viço agreste e do aroma de virgens selvas do Oceano Largo, porque é uma língua que vai se desenvolver fora da Europa. Uma vez que o Olavo Bilac é brasileiro, a gente já tem em mente que essa língua atravessou o mar. Vai falar da voz materna, porque ele é brasileiro, então a mãe dele falava português. E essa mesma língua também que foi falada por Camões, o maior poeta da língua portuguesa. Nesse momento, o Olavo Bilac estabelece todo esse contraste que a língua portuguesa tem na sua visão. É esplendor, é sepultura, é desconhecida, é obscura, é alto clangor, é som grave, é lira singela, é suave, é doce. É inculta, é bela, é cheia de exceções, é cheia de palavras próprias, de regras que só se veem nela. É basicamente uma grande ode, uma grande dedicação de amor e admiração, sem esconder, basicamente, né? Sem esconder os pesares e os problemas que tem. Isso a gente vai observar nos 3 estilos literários que a gente trabalhou na aula de hoje. Tem um enaltecimento quando é preciso, tem uma observação precisa dos vícios e das virtudes, tem uma valorização do que precisa ser valorizado, mas também tem crítica e tem ironia e tem uma mão mais pesada para aquilo que merece ser criticado e precisa ser dito que não tem tal valor como se acha na sociedade fora da literatura. A literatura, mais do que nunca no Brasil, ela vai se estabelecer como um movimento de subversão frente às elites, de um movimento de crítica à burguesia, crítica aos ricos, crítica aos poderosos, e que vai tomar finalmente o povo brasileiro. Nesse momento a gente vai começar a disseminar mais as palavras, os cenários mesmo, e as próprias retratações em classes outras, que não as classes da elite, as classes mais ricas. Nesse momento em que a República já está consolidada, a gente vai observar que a literatura vai abranger novos ares, vai retratar novos locais e novas pessoas. Gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Tem muitos exercícios de fixação lá no Drive. As obras estão listadas aqui nesse arquivo aqui que eu estou mostrando. Leiam, por favor, leiam os contos de Machado de Assis, leiam o Memorial de Ares, o Alienista, leiam o Naturalismo, leiam o Parnasiano. Tenham uma boa semana, nos vemos semana que vem com simbolismo e na outra semana com a nossa revisão, certo? Um abraço, boa semana. Tchau, tchau.